Vou conversar então agora com o Caio Junqueira. Oi, Caio e Thaís chegaram juntos para mim, que bom. Oi, Caio, boa noite, bem-vindo. Oi, minha ruiva poderosa, boa noite, bem-vindo, Thaís Arbex. Vou começar com o Caio, porque, Caio, falando então em segurança, Thaís também tem uma apuração e uma análise nessa linha, mas começar com o Caio hoje, porque o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, formalizou então um núcleo de inteligência, gente, para monitorar justamente essas questões que a Ju estava contando para nós, ligadas à segurança pública. Conta, Caio. Vamos lá, Mona Lisa, a gente subiu essa informação hoje cedinho no site da CNN, já na programação da CNN. O que acontece? Na semana passada, Alexandre de Moraes anunciou a criação de um núcleo de inteligência ligado ao gabinete dele e anunciou que isso seria feito junto com os comandos das polícias militares. Qual que é a notícia hoje, a grande novidade hoje? Saíram os nomes desse núcleo de inteligência. São 3 funcionários do TSE e 3 militares, PMs de 3 estados, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia, que vão compor esse núcleo. Para quê? Para acompanhar casos de violência política, prevenção, todo esse trabalho de inteligência para evitar violência política, ataques contra as instituições, para evitar crimes políticos. Então, eles vão fazer esse monitoramento todo. O que é muito importante? A Thaís vai falar sobre o 7 de setembro, mas eu vou dar essa visão. Qual que é a grande novidade aí? Esse núcleo é inédito, ele nunca existiu. E tem aí uma questão política muito forte do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, atrair os comandos militares das polícias militares dos estados para próximo da Justiça Eleitoral, para próximo do seu gabinete. Vamos lembrar que ele foi secretário de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo. Vamos lembrar que ele foi ministro da Justiça. Ele conhece, ele tem uma certa intimidade com o universo militar, diferentemente dos seus antecessores Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Então ele trouxe para isso. Por quê? Porque tem uma leitura, um receio em certos segmentos da sociedade de que as polícias militares possam eventualmente contestar, entrar numa onda, numa eventual contestação de resultado eleitoral. Então, já se antecipando a esse movimento e aproveitando a intimidade que ele tem com o universo militar, ele criou esse núcleo. A Thaís vai falar do 7 de setembro, mas vamos olhar, muito importante, uma eventual contestação de resultado eleitoral, eu não estou falando aqui de A, B ou C, como que agiriam as polícias militares? Tá aí o Alexandre de Moraes se antecipando a um eventual tumulto, vamos dizer assim, quando abertas as urnas aí na eleição presidencial, seja no primeiro, seja no segundo turno, já está trazendo todas as polícias militares para perto de si com esse núcleo de inteligência que foi anunciado a semana passada e formalizado hoje com essa informação que a gente subiu hoje cedinho na CNN. Ótimo, Caio. E a Thaís Arbex, então, complementa para a gente exatamente com esse foco, né? Aliás, assunto que a gente está tratando há tanto tempo na CNN o dia todo, na nossa programação como um todo, que é a preocupação com os eventos de 7 de setembro. Também, Thaís, por muito do que o presidente Bolsonaro e o seu entorno já falaram e estão falando, especialmente nas redes sociais. Minha querida, quero te ouvir. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos que estão aqui com a gente no Jornal da CNN. Mona Lisa, tão logo eu vi o push da matéria do Caio, aquela noticiazinha que aparece no nosso celular, eu fui atrás para tentar entender qual seria, de fato, essa atuação desse núcleo de inteligência no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Focado, sim, na violência política. Por quê? Porque violência política tende a ser uma das marcas da gestão de Alexandre de Moraes e do ministro Ricardo Lewandowski. O que eu consegui saber é que, embora esse grupo tenha sido formalizado hoje, ele já está atuando há algum tempo e está atuando especialmente neste momento com o olhar voltado para as celebrações do 7 de setembro, que neste ano vão comemorar os 200 anos da independência do Brasil. O que esse grupo está monitorando? Possíveis atos de violência política para não só repreender, mas também tentar prevenir. Essa é a ideia por enquanto. Eles estão fazendo uma apuração ali preliminar de como estão atuando, porque sim, como você disse, há convocações para esses atos. O presidente Jair Bolsonaro já deixou bastante claro que pretende transformar as comemorações em manifestações a favor da sua reeleição. Mas o que a gente tem de pano de fundo, Mona Lisa? A gente tem como pano de fundo
o 7 de setembro do ano passado, em que o próprio presidente Jair Bolsonaro fez discursos golpistas. Aí, na Avenida Paulista, ele chegou a dizer que não mais cumpriria decisões judiciais. Então, há uma preocupação dessa movimentação. E aí, a gente teve, só para terminar, na semana passada, aquela operação contra os empresários que ainda inflou ainda mais os atos de 7 de setembro. Se antes a avaliação era de que se tentaria um tom mais baixo, o que significaria isso? Não ataques à justiça, ao judiciário, ao Supremo ou ao próprio TSE, depois da operação ficou claro que o tom dos atos de 7 de setembro mudou e que ele vem, sim, numa crítica bastante forte a todas essas instituições que eu citei. Sim, Thaís e Caio, quero conversar mais um tiquinho com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Datafolha para governos, governadores. Mas sobre o 7 de setembro, me lembrei também, dessa vez não foi o caderninho, foi a cabeça que funcionou ainda bem, numa entrevista exclusiva que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele deu aqui para a gente recentemente, quando teve o evento ali, então, da Carta pela Democracia, né, da USP, e ele dizendo que aquele evento era um pequeno comício e que o povo brasileiro veria o que é, de fato, uma grande manifestação em 7 de setembro, em apoio ao presidente. Lembra, né, Caio, a promessa de um grande evento, de que aquilo ia bombar e de que aquilo poderia, de fato, dar a grandiosidade. Isso foi bem marcado naquela entrevista do ministro, tenho certeza que você lembra, Caio. Vamos lá, Mona Lisa, aquele evento para o governo, um comício, ele foi determinante num processo de contenção do presidente Jair Bolsonaro. Sim. E lembrando que ele foi um movimento de reação àquela reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores. Então, se a gente olhar a linha do tempo, a cronologia começa com a reunião dos embaixadores, vem uma reação muito grande, simbolizada naquele evento na Faculdade de Direito da USP, aqui no Largo São Francisco, no centro de São Paulo, porque ali estavam movimento estudantil, juristas, setor privado, setor financeiro, Fiesp, Febraban e por aí vai. Então, teve esse intuito. E o presidente Jair Bolsonaro entendeu, sim, o recado. Apesar do discurso, entendeu, sim, o recado tanto que recuou nesse ataque às urnas e ao sistema eleitoral. Não só por isso, mas também porque as pesquisas internas que o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, um dos coordenadores da campanha, levam e abastece o presidente Jair Bolsonaro, fala, com esse discurso você perde voto, porque esse discurso passa uma imagem de perdedor. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho importante, o 7 de setembro, sim, tem uma convocação. Vamos lembrar que no ano passado, a gente cobriu muito, os órgãos de segurança sempre fazem esse trabalho desse núcleo. Por isso que eu acho que o núcleo de inteligência aí do Alexandre de Moraes, ele tem uma conotação muito mais política do que prática. Porque a ABIN, Polícia Federal, Forças Armadas, todas já fazem um trabalho de inteligência. Tanto que no 7 de setembro do ano passado, eu lembro inúmeras matérias, reportagens que a gente fez aqui no Jornal do CNN ou no Expresso, não lembro como estava a grade aquela época, era alertando que, olha, o monitoramento da ABIN, do Exército, das Forças Armadas, da Polícia, é de que o 7 de setembro será pacífico. E o 7 de setembro do ano passado, a despeito dos discursos que a Thaís bem colocou, ele foi um 7 de setembro pacífico, sim. Não houve violência, não teve atos de violência. Quer dizer que o desse ano será pacífico? Não estou dizendo isso, mas estou falando que o trabalho de inteligência já havia, porque as forças de segurança fazem esse trabalho de inteligência e já fariam nesse ano também. Não é porque há um núcleo de inteligência que passa a ter um trabalho de inteligência a ser feito. Sim. Thaís, fecha para a gente, porque a linha do tempo que o Caio trouxe, ela é fundamental, sim, para colocar as coisas no lugar, mas a circunstância desse 7 de setembro, né, e a pressão não dos fatos somente, mas do que o futuro pode projetar, é um contexto absolutamente diferente, apesar da lição dada que o Caio lembrou, né, Thaís? Por favor. Sim, Mona Lisa, eu trago aqui, compartilho com vocês um bastidor da campanha do ex-presidente Lula. Por favor. Por causa desse 7 de setembro, em que sim,
há uma expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro consiga reunir apoiadores. O que está sendo discutido agora na campanha do ex-presidente Lula? O que eles têm chamado de uma grande mobilização nacional no dia 10, ou seja, 3 dias depois desses atos de 7 de setembro. Eles têm evitado falar nos bastidores que é uma resposta a essa comemoração do bicentenário da independência. Mas a ideia é que todos os candidatos a governo apoiados pelo PT, que estão ali apoiando a candidatura do ex-presidente Lula, façam atos simultâneos no dia 10. E a ideia também é que o próprio ex-presidente Lula seja o protagonista de um desses atos. Há uma avaliação, há uma possibilidade de que esse ato com Lula seja aí em São Paulo, na periferia de São Paulo. Então, a ideia seria também fazer uma grande mobilização nacional no dia 10. Excelente, Thaís. Dia 10, então. Bom, calendário para a gente reforçar na cabeça, sem dúvida. Obrigada, Caio e Thaís, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.